Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e hoje eu irei trazer o tema Egito e Magia. Isso tudo para criar e dar significado à ligação que nós temos com as 4 grandes religiões, a magia, e começar a desvelar um pouco mais a magia dentro das religiões. Nos outros dois resumos anteriores sobre a ciência divina, eu tentei explicar como que esse mecanismo está associado a todos, todo esse mecanismo mágico, e agora eu irei começar então a falar sobre o Egito e a magia. Primeira questão que nós devemos colocar quando estamos a falar sobre o Egito é qual a ideia que forma na nossa mente quando estamos a falar sobre o Egito. Muitas das vezes, obviamente, a primeira questão que vem em nossa mente, é claro que são as pirâmides, sem sombra de dúvidas. Depois, os hieroglifos, as múmias e todo esse pouco que nós conhecemos em relação ao Egito, que a história nos trouxe. Mas temos que olhar para o Egito um pouco mais atrás, desde a época de Moshe, de Moisés, quando há o Êxodo, e ainda regredir um pouco mais atrás para perceber a sociedade. A ideia que tentam passar para nós hoje em dia é que o Egito era uma sociedade pouco evoluída, uma sociedade ao qual não era monoteísta, adorava muitos deuses, e uma sociedade ao qual, para além das pirâmides, não trouxe assim grande importância para a nossa sociedade, o que de fato é uma grande mentira. Como eu já mencionei anteriormente, para se construir pirâmides é necessário muita mão de obra. E essa mão de obra tem que ser alimentada, essa mão de obra requer uma série de outras coisas à volta. E tanto quanto recursos humanos, quanto recursos alimentícios. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, significa que para construir algo com essa imponência, deves ter algum poder sobre a região, porque não há qualquer interesse em uma tribo que está isolada, por exemplo, um país que está isolado, construir algo tão grandioso sem que isso não afete as outras nações à volta. Nem faria sentido se não houvesse esse poder, hoje em dia, o poder econômico. O que eu quero dizer com tudo isso? Não vendo do ponto de vista do poder econômico, mas sim do ponto de vista de influência territorial, e como nós sabemos, o Egito chegou até a Babilônia, o que influencia a Mesopotâmia. Logo, todo o sistema mágico que nós vamos ver é influenciado pelo Egito. Apesar de tentarem nos vender a ideia de que a Grécia é o berço da civilização, a Grécia é o berço daquilo que nós podemos conhecer como ponto evolutivo da nossa sociedade, isso também é uma mentira, porque os gregos, como é óbvio, muito influenciados pelo Egito e, como todos nós sabemos, a ida ao Egito para adquirir conhecimento era uma coisa básica para quem tinha posses e quem não era escravo e havia posses. Então, logo daí demonstra que o Egito sempre foi um ponto importante. Óbvio que há um interesse de tentar esconder essa história. E por quê? Porque se tu conheces a história do Egito, se tu entenderes o Egito realmente como ele funcionava, vais entender as outras religiões. E logo vais perceber da magia. Um bom exemplo para podermos falar aqui são dos papiros em relação a uma compilação que se chama Livro dos Mortos, ao qual esses papiros haviam encantamentos, como se costuma dizer, que na verdade são invocações. E o que nós, se ler com bastante atenção os papiros, não os papiros, quem houver acesso aos papiros, como é óbvio, seria excelente, e souber ler o hieroglífico, mais excelente será. Obviamente que deverá de tentar contextualizar isso não com a nossa época, mas sim com
à época dos egípcios. Mas, hoje em dia, é fácil encontrar o livro dos mortos do Antigo Egito em qualquer livraria, penso que não será difícil de encontrar. Se ler com atenção, vai se perceber que existem invocações. E essas invocações servem para ajudar o morto na sua chegada à mente. Aqui, a mente, para quem está na maçonaria ou ordens secretas, não é nada de outro mundo. Vai perceber que é o outro lado da vida ao alcançar a vida espiritual. O que há de interessante no Livro dos Mortos, nesses papiros, que chegou até hoje à nossa sociedade, é que é plausível ver que existem invocações para deuses e existem invocações para demônios. Grande parte até pode-se dizer que são invocações para os demônios, na ordem de os afastar. E é nessa ordem que o iniciado, porque é isso que tem que se verificar, esses papiros, com esses encantamentos, eram de domínio dos iniciados, daqueles que podemos hoje chamar de sacerdotes. Se não fosse um sacerdote, não teria acesso a essa informação. Logo, após a queda do Império e o Império começar a enfraquecer, o Egito começar a enfraquecer, esse material iniciático, esse conhecimento iniciático passou a ser também um pouco distribuído ou, de certa forma, disseminado, sem muita grande importância, com o intuito de se fazer dinheiro e o intuito de ajudar as pessoas, por assim dizer, entre aspas, a conseguirem passar para o mente. Dentro desses papiros, se lerem com atenção, vocês irão identificar que existem vários deuses e demônios. E esses deuses nós até podemos classificá-los como anjos, porque havia uma representação física para eles e havia uma designação, uma tarefa específica para eles. Do outro lado, nós temos os demônios, mas também, se perceberes entre uma invocação e outra, vai se perceber que existe um Deus único. Os papiros revelam isso, que existe um Deus único. Entretanto, esse Deus não é invocado com tanta frequência e não é mencionado. Aliás, ele nem é invocado. Eu, pelo menos, não me recordo de ter visto uma invocação direta ao Deus único. Mas há o conhecimento de um Deus único. Entretanto, não se pede para esse Deus único, se pede para os outros deuses, que têm a sua representação, como no Sol, na Lua, nos outros corpos celestes. E é dessa forma que é invocado os anjos, por assim dizer. Há uma outra coisa aqui que é bastante interessante, é que vocês também vão perceber que o iniciado, o sacerdote, conhece os nomes. E vai haver uma pequena menção que esses nomes são 72 nomes. Agora veja, esse número sagrado que está dentro da Cabala e sagrado para os hebreus, representa os 72 nomes de Deus. Logo, há a ligação direta aqui. O que eu quero vos transmitir é que o Egito é o berço daquilo que nós chamamos de magia e é o berço daquilo que hoje nós chamamos de religião, com adoração a esse Deus único. O que reside aqui na minha pesquisa é transmitir-vos, é passar-vos esse conhecimento para que vocês também possam pesquisar, para que vocês também possam ir atrás e construirmos juntos uma base sólida, uma base ao qual vai desvelar as religiões e vai desvelar a magia. O sistema de magia é um sistema de invocação para anjos e um sistema de invocação para demônios.
Na sua grande parte, os sistemas de magias são invocações demoníacas. É muito difícil. É claro que, se olharmos para a vertente católica, para a vertente cristã, vai ter muitas invocações a anjos. Eu aqui coloco minhas dúvidas, porque o sistema é construído em base em invocações demoníacas, para invocar demônios, para se proteger contra essas entidades, e os iniciados naquela altura se igualavam aos deuses, que hoje nós conhecemos como os deuses, ao deus Ra, ao deus Tot, Ptah, quando eles faziam essa invocação, para mostrar para o demônio que eles tinham, que eles não eram um simples ser. E é daí que vem essa construção errônea de que o homem pode ser Deus, ou que o homem tem a capacidade de ser Deus. Começamos a desvelar um pouco mais para vocês perceberem, porque nessas invocações, o homem, o iniciado, de forma a evitar que o demônio o perturbe, ele invoca esse demônio, não para que ele venha, mas para que ele se afaste, e ele, ao longo da sua recitação, vai se mencionando ou se equiparando igual ao deus Tot, igual ao Ra, ou igual a Ptah, vai colocando como sua mãe, sua progenitora, Isis, Nut. Ele vai se enaltecendo por si só de justiça e lealdade. É esse sistema que vem hoje, mais tarde transformado num sistema cabalístico, fazer essas invocações. Daqui, dentro do Livro dos Mortos, vocês vão ver que a invocação é feita para que esses demônios sirvam o iniciado, de que eles deixem de perturbar, ou não perturbe o iniciado, ou não devore a alma, e permita que ela chegue à mente. Essa é a estrutura inicial. Agora, aonde vocês vão poder criar aqui uma relação depois, isso porque Jesus também esteve no Egito, e como é óbvio, tanto para o conhecimento cabalístico, o conhecimento judaico, ia-se ao Egito justamente para quê? Para buscar a fonte. É como hoje. O que o cristão faz? O que o evangélico faz? Ele tenta ir a Taná, ou a Torá, para ir à fonte. Os judeus também faziam isso, todos os povos à volta do Egito também faziam isso. Iam ao Egito para saber a fonte daquela magia, para saber a fonte daquele segredo. Daí os povos irem tanto ao Egito. E Jesus, como não poderia deixar de ser, também esteve no Egito, e como vocês sabem, na própria Bíblia descreve que a sua família esteve que fugir para o Egito. E como já mencionei aqui, a própria Maria era uma magician. Ela também era uma sacerdota, não exatamente uma sacerdota, mas ela tinha o conhecimento e o domínio sobre a magia. E logo, vocês vão perceber que muitas vezes, quando há uma passagem que Jesus esteja a transmitir algo ao qual ele tenta dizer que isso é puro, ele sempre menciona: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Isso era muito e é encontrado nos papiros, nessas invocações egípcias. Quando o iniciado fazia sua invocação, quando ele queria aclamar alguma pureza, quando ele queria aclamar que ele era de fato filho, ou ele era um Deus, ele dizia ao espírito, ao demônio: em verdade vos digo, em verdade vos digo. Daí, vocês conseguirem fazer a relação direta com a questão de algumas passagens bíblicas que Jesus invoca: em verdade vos digo. Logo aqui, é importante, eu já mencionei no vídeo de Jesus, é importante nós termos a clareza de que é um sistema mágico. As religiões são um sistema mágico,
O problema não é ser um sistema mágico, mas sim qual Deus estamos, de facto, a orar ou a fazer as nossas preces. Tanto nos papiros, quanto na parte filosófica, vocês irão perceber que esse Deus único, ele é intangível. E toda essa construção, que ele é o começo, que ele é o fim, que ele é eterno e que ele é solitário, a unicidade aqui, esse despertar desse ser, vem já da sociedade egípcia. Daí ela é transportada para a religião judaica e depois para o cristianismo e, consequentemente, para o Islão e acaba por depois também ser disseminado nas ordens iniciáticas. O que é importante vos transmitir aqui é justamente isso, essa unicidade desse Deus, esse intangível, esse Deus intangível, ele jamais se materializava. Os seres eram naquela altura e ainda o são, propícios de se materializar são os demônios. Os demônios é que são propícios a se materializarem. Mesmo os deuses, a sua materialização é num campo representativo, ao qual ele ocupa ou ele tem o domínio sobre essa parte específica da matéria. É claro que depois acaba-se aqui por ter muita idolatria, isso de facto é bastante verdade, porque é uma representação física dos deuses, há uma crença e aqui uma própria confusão no final do Império Egípcio, que é começar a cultuar em específico todas essas divindades, quando no fundo ele é apenas uma representação angelical de um domínio sobre a parte física, não estando ele no físico, mas influenciando esse físico, ao qual ele vem trazer assim, de uma certa forma, transmitir a emanação da criação, a emanação desse Deus único, ao qual que ao longo de anos na humanidade nós percebemos que o homem ele não consegue, e até hoje nós não conseguimos, essa é bem da verdade, nós não conseguimos ter a concepção de Deus. Nós não temos essa capacidade, e devido a não ter essa capacidade, nós nos usamos tanto de anjos ou de demônios. Eu penso que é basicamente isso que eu gostaria de vos partilhar, é que a parte física, esse Deus vivo, esse Deus revelado, no fundo não é um Deus. É um Deus para quem acredita que ele é um Deus, assim como muita gente acredita em Lúcifer, mas é um demônio. As religiões estão assentes em magia e estão assentes em um louvor a um demônio ao qual ele se revela e ele se manifesta. E por que eu falo nos meus outros vídeos que nós devemos buscar a religião e voltar na religião no tempo de Abraão? E não a partir de Moisés. A partir de Moisés nós temos apenas magia dentro das religiões. Por que é importante para quem está em busca do seu lado espiritual começar aonde ele tem mais influência, aonde ele foi educado? Essa ideia de converter-se para uma outra religião não é uma coisa boa, por assim dizer. Não é justo. A melhor forma de dizer é, não é justo. Porque estás a trair os teus princípios, o teu subconsciente e forçá-lo a acreditar, forçá-lo a
o seu subconsciente a passar a acreditar numa outra estrutura. E o teu subconsciente vai te ajudar muito ao desvelar se tu primeiro se aprofundar aonde foste batizado, se é que foste batizado, mas a tua religião de nascença, por assim dizer, ou a tua religião aonde a tua família educou-te, o teu ambiente social educou-te. Mas deve apenas usar isso como um guia para vocês perceberem o teu lado espiritual, e o teu lado espiritual depois deve executar pesquisa e conhecer as outras religiões para não se tornarem ignorantes. O que eu quero dizer com isso? Há motivos para que consideremos o Egito pouco evoluído, o Egito pouco tecnológico? Há. O primeiro motivo vem dos próprios hebreus. Eles não queriam que a magia fosse partilhada, que outros povos descobrissem a magia. Daí, dentro da história, dentro da nossa doutrina, vem esse esquecer do Egito, colocar o Egito como uma sociedade paganista. Quando, no fundo, os egípcios tinham um grande respeito pela morte, porque acreditavam fielmente que não se morria. Independente da maneira que eles acreditavam, da maneira que eles cultuavam, eles tinham a ideia de ascender ao amente de forma a poderem conectar com esse Deus único. E para poder se chegar até lá, usava-se das outras entidades, das outras deidades, que no fundo, se compararmos e analisarmos bem, são anjos, e com alguns encantamentos contra os demônios. Aí estava de fato uma busca pelo divino. Uma outra questão que pouca gente sabe, por que se diz amém? Eu desafio, se alguém realmente souber, que responda. E mais além eu colocarei no comentário o porquê é que se utiliza amém. Voltando, havia esse interesse já dos hebreus de não revelarem a magia. E é daí, como já referi anteriormente, que nasce todo esse conflito de trazer o Messias e usar-se da magia para fazer valer o Messias, e foi assim que Jesus tentou, de certa forma, ele próprio se validar como Messias, porque dominou a arte da invocação desses demônios. Mas como já referi anteriormente, esses demônios são 4, e sem os invocar corretamente, não temos o Messias. Essa é a bem da verdade. Esses são os 4 cavaleiros que vocês comumente conhecem. Não é nenhum país, não é nenhuma pessoa em especial, mas sim esses 4 demônios, quando invocados, irão manifestar-se e ter o domínio na Terra. O que eu quero vos dizer é que devemos continuar a pesquisa, que devemos continuar pesquisando, que devemos pesquisar com o nosso coração em busca da verdade, em busca da luz. Isso tudo por quê? Porque se nós analisarmos, por exemplo, eu vou dar aqui o caso dos cristãos e dos protestantes. Eles tentam justificar Deus a dizer que, de fato, Jesus é Deus, e a dizer que Jesus é o Messias porque na Bíblia está assim, 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 assado. Entretanto, quando eles precisam justificar essa segunda vinda, né, de Jesus, eles vão de volta buscar na Bíblia, e se vocês repararem, há aqui um conflito de ideologias, né? Porque hoje estamos mais próximos dessa revelação, e que já está sendo iniciada para vocês. A revelação é que as religiões são um culto demoníaco e são
todas elas baseadas em magia. Iniciando-se essa revelação, o que nós temos aqui se nós pegarmos essa revelação em ponto de vista cristão? Nós temos que, ora, os mesmos textos afirmam Jesus, Yoshua, como Messias, e ora, os mesmos textos afirmam a vinda do Messias. Então, há aqui uma questão de se definir, ou acreditamos que todas as profecias foram cumpridas e Jesus é o Messias, ou nós não acreditamos que Jesus é o Messias e as profecias estão para se cumprir na sua totalidade. Apenas para sitiar, o cristianismo transformou o templo em templo interior e o cristianismo transformou o sacrifício que era efetuado pelos judeus, que é isso que falam algumas passagens da Bíblia, que Deus vem acabar com os sacrifícios, com a morte dele. Mas, entretanto, esse templo deve ser construído, porque é um templo físico. Sem a existência do templo físico não há Messias. Esse é o primeiro ponto que invalida Jesus como Messias. Sim, como um grande mágico. Sim, como um sacerdote. O segundo ponto bastante importante é que esse último sacrifício deve purificar o homem, deve purificar a alma do homem. E o que nós vemos após esse sacrifício de Jesus, que se denomina como ele a ovelha do sacrifício? Nós temos cada vez mais a sociedade em decadência. Essa é a verdade. E a decadência já começa pelos cristãos, né? Pela violência, pelos assassinatos que os cristãos cometeram antes de serem tomados como parte do Império Romano. Depois disso, vemos mais e mais e mais atrocidades. Então, que limpeza que é essa, que é esperada já nos livros judaicos e que era suposto com o Messias acontecer? Isso não acontece, não aconteceu, isso não aconteceu, logo Jesus não é o Messias. Outra coisa que eu vou voltar aqui a frisar e quero voltar a frisar: o homem não é filho de Deus, o homem é uma criação de Deus, o homem não tem o Espírito de Deus, o homem tem o sopro da vida. E é por isso que é dito, e vocês vão encontrar na Bíblia, que diz: o homem veio da terra e da terra voltará. É justamente para te colocar na posição a qual você está. Tu não tens qualquer importância como ser divino. Não és uma divindade. Erro muito cometido dentro das escritas dos papiros, ao qual os iniciados tentavam se colocar como divindades para titubear, de certa forma, os demônios. E vem de toda essa má interpretação que o homem julga-se como parte da divindade. A construção do templo deve ser feita. A construção do templo vem, de facto, simbolizar o começo dessa nova era. E junto dessa nova era, como é normal, há de haver uma reestruturação dentro da sociedade. E essa reestruturação vem também trazer uma nova ordem social. Não é uma ordem governamental. O que é importante de se perceber, existe Melquisedeque. Melquisedeque é a tua referência para o Messias. E por quê? Porque para ser da ordem de Melquisedeque, para ser um iniciado, não pelo homem, mas pelos anjos, vai se tornar filósofo e rei.
Primeiro serás um filósofo, depois serás o rei. E é um rei eleito pelos anjos, não é eleito pelo homem. São aqui algumas coisas importantes. Daí a insistência que nós vemos dentro da Bíblia dos romanos perguntarem: és tu o rei dos judeus? A Yoshua. E lembrem, Yoshua sempre negou que ele era rei dos judeus. Logo, ele também não pode, mais um argumento para ele não poder ser o Messias. E nesses tempos, ao qual a revelação está a dar-se, vocês devem, de fato, pensarem e analisarem a vossa crença. Eu vou começar pela crença na parte das sociedades secretas, sempre voltando cronologicamente para trás. As sociedades secretas te levam a acreditar numa dualidade e levam-te a acreditar numa possibilidade de haver um segundo Deus, ou uma entidade com força equivalente ao divino. Logo, ele faz frente ao divino, logo ele é a verdade e logo ele é o Senhor de toda a matéria. Logo, ele é Deus. Então, vejam e analisem se é realmente isso que vocês querem continuar a prestar o culto. A segunda coisa, e que também é bastante importante, é que vocês tomem atenção no caso, por exemplo, da Igreja Católica, peço desculpas, no caso, só desabilitando aqui, peço que vocês prestem atenção no caso da Igreja Católica, porque, digam-me, se eu vos mentir, se eu for um charlatão, se eu for um assassino, se eu for um violador, se eu for um ser com todas essas características e mais, se eu vos entregar um manual para alcançar Deus, vocês irão seguir-me? Eu penso que não. Os justos não podem seguir essa ideologia. Compreendem aquilo que estou a dizer? Você que é cristão, você que é católico, você que acredita na Bíblia, é exatamente dono de todos esses adjetivos que eu acabei de dizer. Porque você escolheu, não é bem uma escolha, peço desculpas, ainda tenho que falar sobre o livre-arbítrio, mas estás impulsionado a não buscar Deus e negar Deus através de uma falsa idolatria. Por isso, tomem atenção àquilo que vocês estão a fazer. E vejam se vocês querem se rever dentro desses adjetivos que mencionei. Para vocês que são ainda protestantes, para vocês que são evangélicos, a primeira coisa que vocês, antes de falarem, eu peço desculpa o termo que eu vou usar, mas os evangélicos falam muita baboseira. Muitíssima baboseira. E vocês nem sequer conhecem a vossa história, o vosso movimento, como ele surge. Lutero, como já falei, e vocês vão ver no vídeo, Lutero esteve em contato com as sociedades secretas na altura, e Lutero era Rosa Cruz. Por isso, antes de vocês falarem sobre as sociedades secretas, aquela que tanto vos ajudou a disseminar,
Vocês antes procurem saber um pouco mais da vossa história e não tentem camuflar a história como a Igreja Católica fez e como os próprios hebreus fizeram. Procurem a verdade. Eu acredito que há muitos cristãos, tanto católicos, evangélicos, protestantes ou ortodoxos, que realmente desejam encontrar Deus. Em compensação, há outros que não estão a querer encontrar Deus, querem encontrar apenas um conforto, e esse conforto, seja ele Deus ou seja ele um demônio, não interessa. É uma base religiosa, é a base da fé dele, ele quer agir pela fé e não pela servidão. Cada qual faz a única escolha que nós temos, que é servir ou não Deus. De resto, não tem qualquer escolha. Obviamente que isso vai impactar a nossa vida, vai influenciar a nossa vida, sem sombra de dúvidas, e influencia toda a sociedade. Para vocês que estão no Islã, eu vou vos dizer que, de facto, o vosso sistema de invocações demoníacas é o melhor que existe até hoje e que eu tenha realmente tido acesso. Mais uma vez, lá está. Aqui vocês realmente querem prostrar-se a orar a Deus ou a um demônio, ou aos mandamentos de um demônio. E mais não é preciso dizer, basta lerem o vosso livro sagrado, o Alcorão, está repleto de barbaridades dentro do Alcorão, e as vossas atitudes também estão repletas de barbaridades. Por isso, os mesmos adjetivos usados para os cristãos também é usado para vocês. E aqui volto a fazer a pergunta: o que vocês desejam? A colocar no vosso bolso esses adjetivos e colocar na vossa pessoa esses adjetivos, ou querem buscar Deus? Agora, falando em relação aos hebreus, existe também aqui um adjetivo gravíssimo, que é o adjetivo da morte, e ao qual depois vem na tábua dos 10 mandamentos: não matarás. Sim, de fato, é um mandamento importante. Mas Moisés começa o seu caminho pela escuridão justamente através da morte, justamente através de um sacrifício. E depois, é claro que apenas passado vários anos, quando de fato ele consegue realizar o ritual, é que ele faz a invocação e tem o acesso, ou completa essa ligação com o lado escuro, com o lado da matéria e não com a vida. A vocês também vos pergunto, até quando vocês querem continuar nessa ingenuidade? A magia para vocês não é algo, não é um tabu. Vocês sabem para que serve a magia? Vocês se usam da magia. E Deus? Vocês usam-se de Deus? Isso é uma resposta que vocês devem procurar. Não é na Torá, não é na Taná, mas dentro de vós, dentro do vosso coração. Orem e peçam para que Abraão abra o vosso coração e conectem vocês com Deus. Daí vocês irão, de fato, poderem despertar para o revelar. Penso que por hoje já falei bastante. Era isso que eu queria deixar aqui. Lembrem-se que devemos exaltar o feminino. Ela que tudo emana, ela é a vida, ela é a luz. Quando vocês olham no Gênesis e Deus desperta na sua solidão e cria os céus e a terra é coberta de escuridão e pela água,
E essa água é o que divide, essa energia é o que divide os céus da parte obscura da matéria. E é dentro desse domínio de céus e matérias, nesse caso podemos ler anjos e demônios, que ele precisava, não vamos dizer que ele precisava, como se eu soubesse, ou se eu afirmasse, mas a ideia que dá que Deus despertou em si a vontade de trazer a vida. Entretanto, a vida não pertence aos céus, quanto também não pertence à matéria. Daí, nem céu e nem matéria poder absorver a vida. E é ela, o feminino, que vem te animar, por assim dizer. Logo, a revelação e a identidade ou a face de que verás é a vida. A vida é o feminino. Deus está concentrado em um ponto ao qual o feminino é a sua base para a criação. Espero que esse vídeo possa ser útil a vocês que foram resistentes e estiveram até agora comigo. Lembrem-se, um homem justo será sempre bom, mas um homem bom jamais será justo. Que ela vos acompanhe e que ela abra o vosso caminho para o tão derradeiro e desejado espaço espiritual no mente. Amém.